Tá a fim de apoiar o canal e receber benefícios? Clica aqui no Seja Membro para fazer parte do Clube Tacasso. Link na descrição. Sejam bem-vindos a mais um vídeo incrível de resumo de Fazbear Frights. Pra quem tava com saudade, estamos de volta. Hoje iremos resumir a história de Fett, né, o cachorrinho caçador, que aqui no Brasil foi traduzido pra caçador, exatamente. Eu amo as traduções de Fazbear Frights, não tem jeito. E hoje vocês irão descobrir o porquê eu acho o melhor livro que eu li. Melhor, obviamente, que Into the Pit, né, porque eu só li esses dois, né. Pra quem não sabe, eu tenho os 4 livros da Fazbear Frights aqui comigo e eu posso ler eles tranquilamente e falar pra vocês, isso aqui é verdade, isso aqui é mentira. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e compartilhe pros seus amigos fãs de FNAF, porque resumo de Fazbear Frights, assim, dos livros, dá muito trabalho. Agora, sem mais enrolação, bora pra história. A história começa com Greg, um menino de 14 anos junto com seus 2 amigos, Had e Sirio. E eles estão invadindo uma pizzaria da Freddy Fazbear, porque de acordo com o Greg, ele sentiu algo o chamando na pizzaria. Had e Sirio, que não tinha nada a ver com isso, foram juntos. E a pizzaria da Fazbear você já conhece, aquele aspecto abandonado. Eles estavam explorando o local completamente abandonado. Até que então eles encontram vários brinquedos abandonados. Sirio, inclusive, fica com medo, tipo, ele tem muito medo de palhaços e fica com medo de encontrar algum brinquedo palhaço perdido por aí. Até que o Greg zoa ele e fala assim, tem palhaço nenhum aqui, bobão. Até que então eles vão pra ala de prêmios e encontram um brinquedo bem bizarro, que não parece mais um brinquedo, parece mais um animatrônico do tamanho de um cachorro. Na verdade, ele é um cachorro. Greg se interessou por ele e decidiu tentar pegá-lo. É então que Greg analisa o cachorro mecânico de cima a baixo e vê que ele usa uma coleira e o seu nome é Fett, ou caçador em português. Greg sentia que o cachorro tinha uma aura bem curiosa, já que todo ao redor da pizzaria começou a ficar silencioso, sendo que o lado de fora estava chovendo para um santo cacete. Ele até olha pro teto e vê que o teto tem uma mancha escura bem bizarra, sendo que o local parece não ter goteira. Mas ele mesmo assim ignora e continua analisando o cachorro, até que ele vê que a barriga do cachorro é aberta, com um monte de placa-mãe aparecendo, e também tem um botãozinho no cachorro, e ele decide ligá-lo. Lendo o manual de instrução, dizia que o Fett era compatível com celulares e smartphones, sendo que ele parece ser muito antigo, não faz sentido. Mas a ideia é você ter um cachorrinho empregado, em que você pede as coisas pra ele e ele te entrega, como se fosse um caçador. Então que eu tentar ligá-lo, nada acontece, só que de repente a cabeça dele vira e o Greg joga ele pra cima da mesa, né, de prêmios, e ele se assusta tanto que até xinga. Então os meninos se afastaram com medo, né, esperando o cachorro fazer alguma coisa. E o cachorro ficou parado olhando pra eles, esperando eles fazerem alguma coisa. É então que do nada uma porta bate tão forte atrás deles que eles decidem sair correndo de desespero e sair da pizzaria. Todos eles saem desesperados, com medo assim, e começa a empurrar o outro, até que chegam do lado de fora com uma chuva muito forte. Eles pegam a bicicleta e saem pedalando rápido pra fugir dali, até que eles param, respiram e começam a rir. Rindo da desgraça que acabou de acontecer dos 3 juntos, né, eles decidem ir pra casa, né. A cidade sofreu um apagão, tá tudo escuro, tudo sem luz, e por isso o Greg decidiu ir pra pizzaria, porque não tem nada pra fazer sem luz, né. Greg se despede dos amigos e chega em casa, né, até que ele vê que a casa dele tem luz, sendo que, ué, cadê o apagão? Até que ele descobre que tem um gerador grandão no seu quintal. E então ele se depara com seu tio, Darren, que o Greg chama ele carinhosamente de tio Darren. Ele é um homem alto, de mais ou menos 1,90 m, né? Ele usa roupas extravagantes e coloridas, ele tem um cabelo roxo colorido prendido com uma xuxa, e ainda por cima ele é muito brincalhão. E ele é mais presente com o sobrinho do que o próprio pai do Greg, já que o Greg odeia tanto o próprio pai. E obviamente o Darren apoia tudo que o sobrinho faz, né? Por exemplo, o Greg ele trabalha de babá, né? Já o pai odeia que o menino trabalhe com isso. Ele fica tipo, trabalhar de babá o quê? Isso aí é coisa de mulher, não é coisa de homem não. Você que fica andando com seu tio aí, seu tio é má influência pra tu, moleque. Mas o Greg não tá nem aí, né? Pois como eu disse, ele detesta o próprio pai. E semana que vem ele vai começar a cuidar de uma criança, que você que é fã de FNAF assim como eu, vai acender uma lâmpada na cabeça na hora. Ele vai cuidar de uma criança chamada Jake. Guardem essa informação para vídeos futuros. Absolute Cinema.
E o tio do Greg, além de usar um anel extravagante, ele tem o famoso dedo mágico da sorte, né? Que ele usa com o Greg desde criança, né? Para as coisas que eles querem, para poder dar sorte, né? Guardem bem que esse dedo mágico da sorte vai ser importante lá na frente. Depois de arrumar o gerador, o tio do Greg vai embora, né? E o menino, antes de começar a ler um livro, ele decide fazer yoga. Pois é, né? Dá pra ver que o Greg gosta muito de coisas delicadas, por isso que ele é muito fã de ser babá. Mas enfim, depois de ler um pouco, o Had chama ele pelo celular e eles começam a conversar, tipo, e aí, você tá mais calmo depois de hoje? Aí o Greg fala, tô tranquilo, relaxa, pô. Aí então eles começam a se comparar com os valentões da escola, né? Eu queria ter o cérebro do fulano, eu queria ter o corpo do fulano, né? Ele é musculoso, não sei o quê. E eles começam a rir, né? Até que então eles decidem se despedir. No dia seguinte, durante a aula, né? Greg tava aprendendo sobre energia do ponto zero em física quântica, que é um negócio que tem mais de 20 páginas explicando. O livro detalha muito uma coisa que eu nem entendi, é sério. Então o professor do Greg, que é muito parecido com Albert Einstein, faz uma pergunta, né, para os alunos e uma pessoa responde na frente de Greg, que é uma menina muito linda de cabelos pretos e longos e olhos verdes esbeltos. Greg na hora começa a ficar corado, pois é uma garota que ele é apaixonado desde muito tempo. Had percebe e decide zoar com o amigo, né? Que bonitinho pombinho, né? Aí ele fica com vergonha. Seu nome é Kimberly, uma menina que estuda com o Greg desde muito tempo, porém ela mal nota ele, né, na cabeça dele, relaxa. E então depois da aula, Greg recebe uma notificação no celular e ele decide abrir e era um número desconhecido mandando uma mensagem pra ele. Ele decide ler e então começa a primeira interação entre Greg e Caçador. Oi Greg, como você tá? Eu tô bem. Quem é você? Caçador. Tá bom, Had, muito engraçado, tá? Eu tenho uma pergunta pra você. Pode falar. Por que foi embora? Greg, inconformado com aquilo, só revirou os olhos e disse: Tu é muito comediante mesmo, hein? Obrigado. Agora me responda. Até que então Had surge atrás de Greg, né? E o Greg fica confuso. Ué, tu tá me mandando mensagem? Aí o Had fala: Pô, eu tô te mandando mensagem? Parece que eu tô te mandando mensagem agora. E o Greg fica mais confuso ainda. Então eles decidem ir pra aula de espanhol, né? Greg até conhece um amigo de Sírio, né? Que é mexicano e decide virar amigo de Greg pra poder ensinar espanhol pro Greg. Eu, na verdade, queria pedir desculpa a todos os mexicanos que estão assistindo esse vídeo. Eu fui burro pra cacete e li errado. Na verdade, esse amigo do Sírio, ele é da Espanha e não do México. E eu queria me desculpar de novo com os mexicanos, porque ninguém merece ser comparado com o europeu. Desculpa. Eu vou corrigir pra Espanha de agora em diante. Olha, se você não me ama, hein... Porém, Greg ainda tá em choque do que aconteceu. Tipo, como esse cachorro conseguiu seu número de telefone, né? Como ele consegue se comunicar. O moleque fica em choque o resto do dia. Nas aulas de física quântica que o Greg estuda, ele estuda um negócio chamado GEA, né? Que é gerador de eventos aleatórios. Que é basicamente uma máquina que passa códigos binários. Eu literalmente não entendi nada dessa parte. E o Greg acha que o Fett, né, o caçador, tem o GEA dentro da sua programação. E uma coisa bizarra começou a acontecer, né? Durante algum tempo, o Greg começou a pedir coisas, como por exemplo, ele chegou na mãe dele, né, e falou: mamãe, eu quero um chocolate. E ela falou que não, né? Até que ela foi no mercado e quando volta, tem um chocolate dentro das compras, né? E ela fica confusa e falou: beleza, né? Hoje é teu dia de sorte. Mas quem colocou o chocolate ali? Foi, obviamente, o caçador. Ou então, simplesmente, do nada, o caçador começava a falar coisas sem sentido pro Greg. Como do nada, chegou no chat dele e falou assim: olha, não faça nada idiota. E o Greg pergunta: mas por que eu faria algo idiota? E ele só responde sei lá. Até que então aconteceu um acontecimento que ia marcar o Greg. Vamos lá. Na semana do Natal, o Greg tava cuidando de Jake, né? A criancinha que eu citei, junto com seu tio Dare. Eles estavam se divertindo, brincando, até que Jake repara que tem uma aranha gigante de plástico perto da mesa. E ele fica completamente com medo. Então ele manda, né, o Greg tirar aquilo dali. E o Greg tira. Só que ele, não satisfeito, manda o Greg tirar pra mais longe. Até que então o Greg pega a aranha e enterra no quintal. E o Jake fica tudo bem. Então que se passou alguns dias e Greg tava conversando com o Had no telefone, né? Eles estavam conversando sobre os valentões da escola. Quanto eles são chatos, porém medrosos, né? Eles se acham machões, mas são medrosos. Até que o Had propõe assustar um deles, né? E um deles tem medo de aranha. Então Greg lembra da aranha, né? E ele decide desenterrar a aranha pra tentar assustar o cara. Só que quando ele sai de casa e abre a porta, ele simplesmente
se assusta. Bem no tapete da sua entrada, a aranha que ele enterrou, né, pra esconder do Jake, da criancinha que ele tava cuidando. E ele fica completamente assustado e confuso, porque como assim? Literalmente ninguém sabia daquela aranha enterrada, só o próprio Greg, a criancinha Jake e o seu tio Dare, né? Aí então que ele olha o celular e vê escrito Feliz Natal, Greg. E ele só responde um Feliz Natal pra você, caçador. O cachorro brincou mais uma vez. E depois desse susto, o Greg decidiu no dia seguinte chamar os amigos, né, pra uma reunião, né? Eles decidem conversar sobre isso. Greg decide, né, desabafar, tipo, esse cachorro tá me perseguindo, gente, o que que eu faço? E os amigos dele nem acreditam, tipo, Greg, conta outra, o que você quer dizer com isso? Então que ele pega a aranha, né, e colocou dentro de um saquinho e falou assim, gente, eu enterrei esse troço, ninguém sabia, só o cachorro que foi lá e pegou e colocou aqui. E o pessoal fica confuso. Então, o que o cachorro pode ser? E o Greg supõe, né, que ele seja talvez um cachorro stalker, né, com uma inteligência artificial sincronizada com o celular dele. Os amigos dele ficam incrédulos, mas acreditam, né, já que é a única teoria plausível pra isso. E enquanto eles conversam, o Greg só vai recebendo mensagem, tipo, do nada o Fett manda um hahaha, né, uma risada maléfica, e depois pergunta se eles precisam de alguma coisa para comer, e depois pergunta o que eles querem, do nada, esse cachorro tá bizarro. Mas depois de tanta explicação, os amigos do Greg ainda não entenderam e ele só desiste. É difícil explicar pra eles. No dia seguinte, na escola, né, o professor de Greg, que parece muito Albert Einstein, tá ensinando sobre, né, a DIA, né, que é a geração de eventos aleatórios, e eles decidem propor um trabalho, né, pra fazer um trabalho em dupla pra investigar como essa máquina funciona. É então que ele anuncia a primeira dupla, Greg e Kimberly, simplesmente a menina que o Greg é afim. A Kimberly se virou pro Greg e deu um sorrisinho pra ele, e ele quase derreteu na cadeira. Adolescentes, gente. Então, quando a aula acabou, ele simplesmente pega o seu celular e viu que tem uma mensagem, né? E era o caçador dando parabéns pra ele. Esse cachorro é muito safado. Na hora de ir embora, o Greg perdeu o ônibus e decidiu ir de bicicleta, né? Quando ele estava quase chegando em casa, um cachorro pulou bem na perna dele e começou a morder, se contorcer inteiro, e ele desesperado, né? Ele levou um baita susto, até que ele olha, né? E é o cachorro do vizinho ali, né? Um cachorro bem raivoso. E ele detesta tanto esse cachorro que quando ele chega em casa, ele desabafa pro Had, né? Had, meu Deus do céu, um cachorro endiabrado pulou na minha perna, eu morri de susto. E o Had pergunta se ele tá bem, ele tá de boa, tudo bem, né? Depois desse susto, o Greg foi dormir e ele acabou tendo um pesadelo. E o sonho foi mais ou menos assim. Ele tava sendo perseguido pelo cachorro do vizinho, né? Que acabou sendo mordido. Umas plantas começaram a crescer tão rápido no redor dele durante o sonho, né? Já que uma coisa que eu esqueci de citar é que o Greg tem umas plantinhas no quarto dele que ele rega todo dia, né? E ele acredita que elas escutam o que o seu dono fala. Mas enfim, e por fim no sonho ele vê um homem sem rosto, né? O encarando, mesmo não tendo rosto. De manhã ele acorda suado, confuso, mas tudo bem, né? Foi só um pesadelo. Ele se arruma, né? Pra ir pra escola, ele desce as escadas, cumprimenta a mãe, ignora o pai, né? Aí finalmente ele abre a porta da frente e toma um susto devastador. Ele começa a entrar em choque, desespero, medo, sente nojo, que até vomita no arbusto do lado da casa. Ele fica uns bons tempos inconformado com aquilo, até que ele simplesmente, né, volta pra si e decide olhar mais uma vez o que é aquilo que o assustou. Simplesmente o corpo do cachorro que o atacou no dia anterior, né? O cachorro do vizinho, que ele chamava de cachorro endiabrado, finalizado ali, na frente dele, no tapete dele. Ele entra em choque e decide pensar no que fazer. Até que então Greg finalmente une forças para tentar recolher aquele corpo. Então, né, como o dia tava bem chuvoso, ele foi no galpão da casa, pegou uns sacos, umas sacolas, né, e colocou o corpinho do doguinho ali, né? Greg repara que o corpo do cachorro estava cheio de ferimentos, como se alguém tivesse feito aquilo, né? E ele até pensa que foi outro animal, tipo um coiote, mas não faz sentido, não tem coiote por aqui. Então ele já deduz quem fez aquilo. Greg, em choque, colocou o corpinho do cachorro dentro do lixo da casa do vizinho, até que o celular dele vibra. Em choque, ele não queria olhar, mas ele pega o celular e era o caçador mandando a mensagem. De nada. Esse acontecimento abalou tanto Greg que ele simplesmente não conseguiu prestar atenção em mais nada durante o dia, né? Até que no final do dia ele encontra com os amigos e ele conta o que aconteceu, né? O cachorrinho finalizado. Então o Had chega nele e fala assim: eu quero ver o cachorro. E eles chegam lá no lixo, né? Ele abre o lixo e mostra o cachorrinho ali, né? Então que o Greg chega pros amigos e diz: gente,
vamos voltar pra pizzaria. Eu quero investigar mais aquele local. E Cyril fica com medo e recusa. Had fala, por que você quer ir lá, mano? Ah, mano, eu quero investigar mais coisas, não tem coisas que eu não sei, eu só quero ir lá ver, né? Então ele consegue convencer os amigos e eles vão pra pizzaria da Fazbear mais uma vez. Voltando pra Fazbear, eles decidem explorar mais, né, do que não exploraram, tipo umas cortinas, salas pra funcionários, né? Eles decidem entrar, né? Então eles encontram patas de cachorro dentro do negócio. Seguindo as pegadas, ia direto pra uma salinha cheia de animatrônicos, basicamente as parts and services, né? Os animatrônicos, inclusive, encarando eles, né? Até que eles escutam um barulho amedrontador, né? E decidem investigar. Algo pula na frente deles e eles entram em desespero, saem correndo pela pizzaria, até que eles se dão conta, do lado de fora já, que era apenas um cachorro vira-lata fuçando o local junto com eles. Eles ficam sem graça. Depois do susto, Cyril fica completamente pistola e fala assim, eu não quero mais continuar, vocês que se virem aí, né? E o Greg falou, beleza, então eu vou continuar. Ele quer entrar de novo na droga da pizzaria. Had decide ir junto, né? E encara Cyril por um momento e o Cyril fala, tá bom então, se eu morrer, a culpa é de vocês. Então dentro da pizzaria eles têm uma conversa. O Cyril e o Had perguntam se tem alguma solução para o que fazer caso encontre o cachorro. O Greg não tem, né? E o Cyril até fala assim, pô, a gente pode ter uma solução simples. E o Greg fala, não tem solução simples, cara. E então eles decidem desistir, né? E ir embora pra casa sem se falar nada. Tava um dia chuvoso, uma chuvarada bem forte, e eles só se ignoram e vão pedalando pra casa sem falar nada. Greg fica muito frustrado por não ter conseguido, né, achar o animatrônico cachorro, né, já que, pô, assustou ele com uma aranha e ainda matou o cachorro do vizinho, velho, ainda colocou no tapete dele. Como não ficar frustrado também, né? Chegando em casa ele lembra da existência do celular, né, e decide tirar do bolso, e então ele vê a mensagem até mais, ou seja, o Fett tava por perto observando eles na pizzaria. Greg ficou tão paranoico com o Fett, né, com o caçador, que ele mandou mensagem pro amigo da Espanha dele pedindo ajuda pra aula de espanhol. Só que depois ele percebe, né, que o Fett poderia fazer alguma coisa se mandasse mensagem. Ele foi correndo pra casa do amigo da Espanha. Ao chegar lá, tava tudo de boa. Ele ficou assustado à toa. Inclusive ele fica lá com o amigo da Espanha dele de boa na casa dele, estudando, brincando, e tudo bem, né? Era só uma paranoia dele. Mas enfim, Greg não podia se abalar, pois o dia dele estava chegando. Fazer o trabalho com o Kimberly. No dia do trabalho em dupla, o Greg ele tava conversando com a Kimberly sobre o gerador de eventos aleatórios, né? Sobre códigos binários, sobre o trabalho em si, né? O Greg até cita também um cara da CIA que testou polígrafos em plantas para saber se elas realmente sentem reações, né? Ao você fazer uma coisa. E isso é uma coisa real, tá? É verdade isso aí. Depois de um tempo conversando sobre a máquina, os valentões entram na sala de aula, né? Que eles estavam fazendo os testes e fala assim, os pombinhos podem acabar agora é a nossa vez. E depois de falar isso, a Kimberly simplesmente começa a corar, ou seja, ela realmente é afim do Greg. Mas enfim, depois de se divertir com o Had e Cyril em casa, né, antes de dormir, o Greg ele queria falar tanto com o tio, né, sobre investimento, sobre como ganhar dinheiro sendo jovem. E então ele manda a seguinte mensagem pro tio: eu queria tanto o seu dedo da sorte agora, né? Pois eles têm o dedinho da sorte, que é pra dar sorte, né? Que o tio sempre fazia isso. Depois de dormir, Greg percebe a besteira que fez durante a madrugada e decide acordar e sair correndo. Greg, desesperado, tenta ligar pro tio e ninguém atende. Ele começa a entrar em desespero. Ele até pensa em ir pedalando pra casa do tio. Ele sai dessas escadas correndo quando novamente se depara com uma surpresa no tapete. Simplesmente um dedo decepado no tapete da sua entrada, mas não é qualquer dedo, e sim o dedo da sorte do seu tio, já que ele usava um anel extravagante. Lógico, ele reconheceu na hora. E então Greg repara que a mãe dele está descendo e perguntando o que ele está fazendo ali. No desespero, ele pega o dedo decepado e esconde no seu bolso. Quando ele repara, a mãe dele estava chorando. E então ele pergunta, mamãe, o que aconteceu? E ela explica que o tio dele, né, o tio Dare, foi atacado gravemente e foi parar no hospital, perdendo metade do seu dedo. Greg, chorando em fúria e ódio, encosta a mão no bolso e sente o dedo ali. Com tanta raiva, Greg sai de casa para respirar um pouco, para tentar absorver o que aconteceu. Só que, ao tentar fazer isso, ele olha para frente e
É ele mesmo, o cachorro animatrônico, o caçador. Ele mesmo, o que fez todas essas atrocidades até agora, tava ali na frente do Greg. Na força do ódio, ele pega um taco de beisebol que tinha na garagem e avança na direção do cachorro. Na força do ódio, Greg simplesmente começa a correr em direção ao cachorro. Então ele simplesmente dá uma tacada certeira no rosto do doguinho, que continua encarando, simplesmente não faz nada. Ele bate mais uma vez e pergunta: o que você fez? E o Fett só o encara. E então ele vai batendo várias vezes no Fett até transformá-lo em uma pilha de peças, poeira, sujeira completa. O ódio de Greg foi crescendo cada vez mais que olhava aquele bicho, até simplesmente não sobrar mais nada do caçador. E então, no desespero e depois de tanto choro, ele pega essa pilha que sobrou do cachorro e enterra embaixo da areia do seu quintal. Problema resolvido, certo? Greg foi pro quarto chorar, absorvendo tudo o que acabou de acontecer. Ele ainda estava inconformado. Quando seu celular toca, ele entra em choque, até pegar o seu telefone e descobrir que era o Had perguntando o que aconteceu. Ele explica a situação e Had diz que sente muito. Até que então Had dá a ideia de Greg sair com Kimberly, né? Chamá-la pra sair. Greg fica relutante, porém ele vai tentar, né? Após terminar a ligação, Greg foi tomar um banho quente pra tentar relaxar, né? E depois disso ele ia ligar pra Kimberly pra chamá-la pra sair, né? Ele pega o celular depois do banho e vê que recebeu uma mensagem do próprio caçador, dizendo que ia buscar ela pra ele. Greg entra em choque e desespero. Greg sai disparado do quarto direto pro quintal aonde enterrou os restos do caçador. Quando ele dá uma olhada, grande parte do caçador, das peças que viraram simplesmente poeira, sumiram dali. Greg fica desesperado e decide arranjar um plano de salvar Kimberly. Ele vai matar ela, eu preciso fazer alguma coisa, pensou Greg. Greg pegou sua bicicleta e foi direto para a casa de Kimberly, mas não havia ninguém lá. Então ele decidiu ficar agachado em um arbusto esperando alguém chegar, quando de repente ela finalmente chega. Então os próprios pais de Kimberly saem do carro e ela também sai. O pai de Kimberly estava usando um boné e nesse dia estava ventando muito forte, até que o vento sopra o boné do pai de Kimberly para longe até parar bem no arbusto onde Greg está, e ele repara: quem é você, moleque? Kimberly também o conhece e logo pergunta: Greg, o que você tá fazendo aqui? Então Greg simplesmente suspira e começa a desabafar. Toda aquela explicação que ele deu no trabalho dela sobre o gerador de eventos aleatórios, ele explica pra ela sobre o Fett, um cachorro animatrônico que está tentando caçar ela e matar ela. Ele explicou tudo o que esse cachorro fez. Kimberly simplesmente fica assustada e o pai dela só chama a polícia. Kimberly apenas solta um "me desculpe, Greg", mostrando que ela não acredita nele. Depois dessa bagunça tremenda, Greg é mandado até a delegacia e os policiais dizem que eles vão esperar os pais de Greg chegar, e como eles estavam viajando, ficaram o dia todo esperando. Então ele finalmente é buscado pelos pais dele. Ao chegar em casa, Greg simplesmente leva uma bronca dos pais, principalmente do pai dele, né, que o pai dele ele já odeia, agora ficar brigando nem se fala. O pai de Greg é tão babaca que até diz na cara dele assim: ah, eu até ficaria decepcionado com você, mas você me decepciona desde que nasceu. Não foi exatamente assim, mas ele quis dizer isso basicamente. Ao subir no quarto, Greg decide tomar um banho, né, já que ele tava fedendo de novo depois daquela bagunça, e um banho quente provavelmente poderia revigorar ele de novo. E logo após o banho, Greg se veste, termina de se arrumar, e ao abrir a porta do banheiro, simplesmente sem conter grito, ele apenas começa a chorar. Um cobertor com algo enrolado nele, parecendo uma coisa bem grande, tipo uma pessoa. Greg não queria olhar, pois ele já sabia o que era. A garota que ele era apaixonado faz muitos anos. Greg, não querendo olhar aquilo, apenas pega seu celular e olha a última mensagem, sendo do caçador, dizendo: até mais. E essa foi a história de Fett. Qual que foi a mensagem aqui? Cuidado com o que você deseja, porque nem tudo são flores e é do jeito que você espera. Pra mim, a nota desse livro é uma nota 10. Eu amei essa história, velho. Essa história é muito perfeita, melhor que as 3 de Into the Pit. Me desculpe, gente, mas Fett me surpreendeu legal.
E se vocês quiserem mais, né, a próxima história será Fred Solitário. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like e compartilha para seus amigos fãs de FNAF, que esse tipo de resumo aqui animado dá muito trabalho. Nos vemos no próximo sábado, falou, até a próxima e tchau, tchau.